República da África do Sul. A África do Sul é um país localizado no extremo sul da África, entre os oceanos Atlântico e Índico, com uma área de aproximadamente 1.220.000 km². Modo de governo: democracia parlamentar. Atual presidente: Zuma. Idiomas oficiais. A África do Sul é o segundo país do mundo que tem mais idiomas oficiais. São 11 idiomas oficiais. Um time de futebol inteiro só de idiomas falados na África do Sul. Mas os principais idiomas da África do Sul são o inglês africano e o afrikaner, língua originária do holandês. Economia. A África do Sul é o país do continente africano com a melhor economia. Sozinho ele representa 25% do PIB de todo o continente. Mas ainda há uma grande diferença social. Existem pessoas muito ricas e pessoas que vivem à beira da miséria. Os principais setores da economia são a indústria, a mineração e o turismo. A moeda é o rand. O produto interno bruto é de 524 bilhões de dólares. PIB per capita: 10.700 dólares por pessoa. Mas infelizmente não vemos isso na prática. Boa parte da população vive com apenas $1,25 por dia. Existem aproximadamente 33 milhões de trabalhadores ativos, o que não é grande coisa quando falamos de uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas. A taxa de desemprego é de 23% da população. Outra coisa que é triste na África do Sul é que a expectativa de vida é de aproximadamente 49 anos. Bandeira da África do Sul. Bandeira durante o Apartheid. Essa foi a bandeira oficial da África do Sul durante o Apartheid. As três pequenas bandeiras na faixa branca representam os principais povos que colonizaram o Sul: holandeses, britânicos e alemães. Após o fim do Apartheid, houve um concurso para o desenho e escolha de uma nova bandeira nacional. Porém, nenhum modelo foi aceito pela comissão encarregada de aprovar a nova bandeira. Com a aproximação da posse de Nelson Mandela, adotou-se de forma temporária o modelo de banheira desenhado por Frederick J. Brownell. Verificou-se que a grande parte da população tinha aprovado a nova bandeira e resolveu-se torná-la oficialmente a bandeira da África do Sul. Culinária. A culinária da África do Sul sofre grande influência de seus colonizadores. Pato. É o arroz com feijão dos negros sul-africanos. É um prato barato e nutritivo. É uma espécie de purê feito com farinha de milho. Os sul-africanos também adoram saborear carne de avestruz. Bobotie é uma espécie de lasanha com recheio de carne de boi moída. As principais religiões são as cristã, pentecostal e católica. Apartheid. De 1948 a 1990, negros e brancos não poderiam frequentar o mesmo lugar. Os negros eram obrigados a viver em regiões pobres da África do Sul. Apartheid significa separação em afrikaner. O apartheid começou quando os descendentes de brancos colonizadores criaram leis que deixavam os negros em condições de miséria. Negros não podiam ser proprietários de terra e o casamento interracial era proibido. O Partido Nacional que liderava o país na época decretou o fim da oposição e prendeu vários líderes anti-apartheid. Não conseguindo mais se manter no poder com tantos protestos, o presidente Frederick William iniciou negociações para o fim do apartheid, levando às eleições populares e multirraciais em 1994. Vemos aqui um mapa da distribuição étnica durante o apartheid. Nelson Mandela. Nelson Mandela era um líder anti-apartheid que ficou preso durante 27 anos. Foi eleito presidente nas eleições multirraciais de 1994. Mandela é considerado até hoje o maior líder da África Negra. Conseguiu, junto com os Springboks, que é a seleção de rugby da África do Sul, unir brancos e negros por uma paixão pelo esporte, mas essa parte veremos mais adiante. Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Até 2009 tinha dedicado 67 anos da sua vida em serviço da humanidade. Como uma forma de valorizar tudo que Mandela fez pela humanidade, a ONU criou o Dia Internacional de Nelson Mandela, dia 18 de julho. Esporte.
A África do Sul foi sede da última Copa do Mundo, que teve como campeã a Espanha. O que chama atenção em relação à Copa e cultura africana é a bola que foi utilizada no torneio. A Jabulani tem esse nome que significa celebrar na língua Bantu e Zulu. A bola tem 11 cores diferentes. Segundo a fabricante da bola, a Adidas, as 11 cores representam 11 jogadores de cada seleção, 11 dialetos e 11 tribos que formam a África do Sul. Um dos estádios construídos para a Copa tem o nome de Nelson Mandela Bay. Essa foi a primeira Copa do Mundo realizada em um país africano e fez com que o mundo olhasse para a África como um lugar que está se desenvolvendo. A seleção sul-africana ficou em terceiro lugar no grupo A da Copa do Mundo. Ficou atrás de Uruguai e México. Rugby é o principal esporte do país. A seleção nacional se chama Springboks e seu símbolo é o avestruz. A África do Sul já ganhou 2 Copas do Mundo de Rugby, 1995 e 2007. A mais marcante foi a de 1995, que foi sediada no país. A seleção era fraca. Segundo especialistas, não passaria das quartas de final da Copa do Mundo. Os Springboks eram um time que só tinha um jogador negro. E era o time de rugby do governo do Apartheid. Os brancos torciam para os Springboks e os negros torciam contra os avestruzes. E ali apareceu o brilhantismo de Nelson Mandela, que motivou o time e com ações sociais fez com que o país inteiro se reunisse para torcer e dar força para os Springboks. E dessa forma conseguiram vencer a considerada invencível seleção da Nova Zelândia. O esporte tem grande influência na interação entre brancos e negros. Negros e brancos tinham receio uns dos outros, e por meio do carisma de Nelson Mandela e da dedicação dos Springboks, a África do Sul se uniu por uma paixão. Se quiser saber a melhor essa história, recomendo que assista ao filme Invictus.